Olá, minhas amigas, meus amigos. Nosso assunto de hoje é sobre depressão e na previdência. O assunto é sério, é delicado, é escondido, mas precisa ser tratado com urgência, de frente a frente. Começaram a sofrer com depressão nesses tempos de pandemia, ou sabem de alguém, ter certeza. Você não é o único. Mas antes de falar sobre este assunto, que é sério, eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal do YouTube. E se gostar do conteúdo, deixe o seu like, a sua curtidinha. E não esqueça de ativar as notificações lá no sininho. Agora, no final do mês de outubro, um estudo de três instituições sérias, Unicamp, Fiocruz e Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, revelou informações que são preocupantes. Mais de 45 mil brasileiros participaram de uma pesquisa pela internet. E o levantamento foi feito para descobrir os efeitos, as consequências da pandemia na vida das pessoas. E olha os números a que chegaram. 40% depressão, 52%, mais da metade, afirmaram que passaram a conviver. Então, se aconteceu também com você, não tenha vergonha. Fale com isso com alguém que está ao seu lado. Olha, peça ajuda. Aqui no nosso canal eu recebo muitas perguntas e uma delas tem muito relevância na vida do trabalhador. E você, se quiser também, pode até se utilizar os comentários de afastamento porque está com depressão. O que ele tem que fazer? Qual é o primeiro passo para ele se proteger na previdência social? É preciso entender que uma pessoa deprimida não tem muitas vezes é uma doença invisível, difícil de provar. E quem está doente tem até o receio de ser taxado como preguiçoso. Mas temos que buscar superação. Não pode desistir. É preciso contar com a ajuda de quem está próximo para procurar um médico, marcar uma consulta e aí sim, com o laudo na mão, solicitar o benefício previdenciário. Quem é empregado vai ter a garantia de receber os primeiros 15 dias da empresa. Recebe os primeiros 15 dias de afastamento da empresa e depois, aí sim, é que entra o INSS. Agora, quando o trabalhador é por conta própria ou está contribuindo como facultativo, como desempregado, por exemplo, não tem esses primeiros 15 dias por conta da empresa, até porque não tem empresa. Aqui no meu canal, das pessoas que estão inscritas, é como fazer a solicitação do benefício no INSS. Eu vou explicar, mas se você não tiver inscrito, aproveite a oportunidade aqui e inscreva-se também. O conhecimento da população. Tudo pode ser feito pelo site oficial do INSS, que é o Meu INSS. E quem tem dificuldade com a incapacidade, o relatório médico é essencial. E os cuidados com este documento podem ser fundamentais em suas implicações. A CID, Classificação Internacional de Doenças, e não esqueça de pedir para o médico incluir qual é o período que o trabalhador precisa ficar em tratamento. 15 dias, um mês, 45 dias, por tempo indeterminado, por exemplo. O médico certamente sabe o que tem que escrever. O processo vai ser analisado e o segurado será informado sobre o resultado do protocolo. Por isso é importante manter o cadastro atualizado lá na Previdência Social, o endereço, o telefone e o e-mail, se tiver. Tá gostando do conteúdo? Saiba que você pode utilizar os comentários que você precisa. O trabalhador pode ter um problema depressivo que não tem qualquer relação com o trabalho, mas também ele pode ser pré-existente. Mas se for agravada pelas condições ambientais do trabalho, onde a pessoa trabalha, ela pode ser considerada um acidente do trabalho ou uma doença ocupacional. Mas atenção, é o trabalhador que quer ter se omitido. Fechado os olhos, por exemplo, para situações que poderiam ser evitadas e que prejudicaram o trabalhador. Quando isso acontece, a empresa tem que emitir a CAT. CAT é a comunicação de acidente do trabalho. Mas todos nós sabemos que nem todas as empresas fazem isso certinho, né? E neste caso, o trabalhador